Agora, hoje é dia 16 de setembro, são 20 horas em ponto, conforme combinado. Essa é a primeira live que a gente quer estabelecer com o objetivo não de dar aulinhas, não de mostrar o conteúdo do livro em detalhes, mas é para dar uma ideia do que você poderá encontrar no livro. Aliás, o livro é a segunda edição, então não tem nenhuma novidade. Tem alguns pontos que foram revisados e que foram justificados pelo uso. Não o uso do passado, mas um uso recente. Então, alguns ajustes foram feitos na nomenclatura para que a ideia, a proposta fique mais madura, mais redonda. Ela nasceu em 2007, 2011, ela foi escrita em 2020, mas ela só aparece mesmo em 2021, quando a gente conta para o planeta que isso é uma ideia, conta para o planeta que isso já aconteceu e já foi usado e que o que era esperado deu certo. Eu acho que o que vem na segunda edição como uma novidade interessante é a parte de controle. E aí alguém já perguntou se tem a ver com Last Plan Systems, se tem a ver com Lean, e a ideia do Vinícius e do Leandro é justamente trazer essa formalização das duas metodologias citadas para dentro do livro. Porque controle, né? Nós vamos discutir isso. E no livro não tem só palavras, ele tem vídeos, imagens, tem um monte de coisa e tem canal de comunicação, tem um monte de coisa que permite você não ficar entediado só com a leitura. Tá, então, passando aqui meu PowerPoint, bom, eu sou o Marcos Posse, alguém pode não conhecer, que acho pouco provável, assim, as pessoas que conversam comigo já me conhecem, né? Mas eu sou engenheiro eletricista, trabalho com engenharia elétrica há, sei lá, 44 anos e trabalho com contratos há uns 30 anos e trabalho com treinamento há uns 24 anos e trabalho com perícias há uns 20 anos ou 24. E gestão de projetos também nessa ordem de 20 e poucos anos, mas não como profissão realmente. Eu sou engenheiro. Eu mexo com gestão de projetos como uma coisa que a engenharia me permite com facilidade. Então, a gente lançou o primeiro livro, acho que foi em 2020. E a ideia é mostrar que nós temos uma metodologia de trabalho que a engenharia aceita, que não é uma colcha de retalhos, que tem um fundamento muito bom, mas que com o passar do tempo, o disco de vinil arranhou. E aí a gente começa a fazer emendas no disco de vinil para ver se o disco de vinil consegue funcionar. Começa a botar uma moedinha em cima do braço do toca-disco para ver se o disco toca. Então, começamos a mexer no sistema de reprodução de som para manter o disco de vinil. Só que, se você olhar direitinho, hoje, nós já estamos com o Spotify. Nós não estamos ainda com disco de vinil. Então, insistir no disco de vinil ou é teimosia ou é ignorância. Esse rapaz aqui fez o prefácio do nosso material, acho que foi em 2020, né? Eu só botei ele aqui porque ele falou assim: sinto muito ele informar que o investimento que efetuou talvez não seja capaz de lhe proporcionar momentos de prazer. Então, tu comprar o livro, ou começar a ler o livro, pode não te dar prazer, porque ele pode ser desagradável, porque toda mudança, não que você tenha que mudar, mas toda notícia de uma mudança acaba trazendo para você um certo desconforto.
Afinal de contas, aquela moedinha do toca-disco está presa com durex. Você já tem tudo arrumadinho. E vem uma pessoa falar de Spotify. Mas fique calmo que a gente vai manter o nosso tema ainda no que existe de melhor referência, que no caso é o CPM. Vamos lá, em 2004, a figura mostra 11 galpões. Em 2004, no Rio de Janeiro, a prefeitura resolveu construir para que elas pudessem, em um lugar turístico, ser quatro. E para esse projeto, 2 empreiteiras foram contratadas. Na segunda call, eu devo mostrar o mostrar resultados. Então, vamos lá. Havia uma proposta de liquidez para que o resultado fosse alcançado. Então, não é uma técnica que a gente desenvolveu para ganhar o prêmio da academia, porque o cara queria ganhar um lucro maior, ter um lucro maior. E aí eu apresentei a ideia, o cara comprou a ideia e teve um lucro maior. Aí aconteceu que em 2007 e 2011, a gente fez um trabalho de inspeção em 21 prédios da TV Globo. Inspeção de conformidade, se estava seguro para com as instalações elétricas e os trabalhadores de eletricistas. E toda inspeção, não importa onde você faça, gera problemas encontrados, que gera ações corretivas. Da mesma forma que em 2004 eu trabalhei a liquidez, em 2007, 2011 a gente montou uma equipe com o mesmo princípio de 2004 para aplicar liquidez no plano de ação. Eu tenho que fazer, tipo, na época, né, 2 ou 3 mil correções pontuais. Juntas, fariam um pacote. Mas são 21 prédios. E os 21 prédios têm vida. E no caso do jornalismo, que é essa unidade de jornalismo, não pode parar. Então, você planeja alguma coisa, sai um problema grave, uma cadeirada, alguma coisa assim, todo mundo foca e muda a programação e o que tinha de manutenção não pode ser feito. O que tinha de pintura não pode ser feito. No nosso caso, mexer com elétrica é provavelmente mexer com a infraestrutura mais importante da transmissão de notícias. Então, tudo bem. A gente aplicou e o resultado foi muito bom, porque ninguém ficou insatisfeito. No primeiro caso, o lucro foi muito bom. No segundo caso, ninguém ficou insatisfeito. Ou seja, você fala muito em planejamento ágil. O que a gente fez foi dar uma agilidade tamanha que, semanalmente, se houvesse mudança de programação, de planejamento, nada incomodava ninguém e tudo acontecia a contento. Bom, em 2021, a gente apresenta o trabalho de forma escrita, modelada, acadêmica, com todas as regras que um trabalho tem que ter, e apresentou em mais de um congresso aqui no Brasil e um congresso fora do Brasil, na Malásia. Existe a previsão de apresentar esse mesmo trabalho com foco no controle e no atendimento às demandas dos envolvidos, que é aquela satisfação, não é só lucro, né? Em 2025. É internacional, mas vai ser apresentado aqui no Brasil. E como é que funciona isso? Basicamente, funciona assim.
você precisa colocar os ovos num copo. Você precisa fazer o trabalho dos pacotes. Isso são pacotes, os ovos são pacotes. Você decompõe o seu projeto em pacotes. E aí você acha que, por conta do formato, você precisa botar os pacotes dentro do seu escopo, dentro do seu espaço, dentro do seu cronograma. E você sabe que quando você pega grãos, pedras, tem muito espaço vazio. Não vou falar em linho, não vou falar em las plena, coisa nenhuma. Estou falando que está na cara que quando você bota coisas engessadas, você não consegue usar todo o espaço. Não há como um fluido, não há ocupação otimizada desses volumes menores no volume do continente. Então, com essa analogia simples, é para dizer que o que a gente quer fazer é colocar 3 ovos num copo. Esses são os mesmos 3 ovos dentro do copo. A diferença é que eu não preciso nem devo me restringir, restrição, ao formato do ovo. O que você come é isso aqui. O que você come, você não come a casca do ovo, nem engole o ovo pela forma. Então, se eu mantenho o paradigma de colocar ovos em copo, se ninguém pensar, você não chega a essa solução. Então, o que a gente pretende no planejamento líquido é que, para fazer isso, você tem que quebrar os ovos. Ou, melhor falando, tem que quebrar paradigmas. E aí nós temos um problema de quebrar paradigmas. Paradigmas são coisas definidas que eu trago da minha raiz cultural. Não é bem isso. Você vai ver que a quebra do paradigma é uma coisa muito simples e bem intuitiva, porque ela nasce de uma informação viciosa, ela nasce de práticas perfeitas, que o uso vicioso te leva a ter o problema que a gente tem hoje. E que essa solução maravilhosa de quebrar os ovos e colocar todo mundo no copo, se você percebeu, está sobrando copo. Antigamente, faltava copo. Agora, está sobrando copo. O que demonstra que a técnica tem outros ganhos. Aí alguém vai perguntar, mas isso é Lean? Só vamos descobrir isso quando nós entrevistarmos o Vinícius e o Leandro, né? Acho que é Leandro. Vinícius e o... Cadê ele aqui? Leandro, é Leandro mesmo. Porque eles são os formados, eles são os experts nessas técnicas. Expert porque tem comprovação. Não é uma pessoa como Márcio Mariano que acha que leu, que entendeu. Não. São pessoas que têm credenciais. E nós vamos trabalhar esse tipo de entendimento. Mas observou que, além de alguns ganhos de lucro e de satisfação, está sobrando copo? Está sobrando copo? Está sobrando copo, gente, é porque nós estamos gastando dinheiro com um copo grande. Eu vou ter que comprar um copo de 400 ml para caber os 3 ovos. Não, eu tenho que comprar um copo de 200 ml, que o de 300 que eu tenho está sobrando. E tem outra coisa. Quando a gente fala em liquidez, é porque se esse copo, que é cilíndrico, sofreu uma distorção, uma pressão na base, se esse copo sofrer um estrangulamento no meio, tudo continua cabendo dentro do copo. Diferente se você fizesse um estrangulamento com o ovo inteiro dentro. O teasing desse
dessa live foi basicamente esse aqui que eu enviei. Eu acredito que vocês devem ter gasto aí uns 10 minutos para ler. E esse texto aí não foi feito por mim, porque eu não tenho competência para fazer esse texto, não. Eu chamei um expert de profundo conhecimento para fazer várias interações e chegar a isso aí. É que é meio óbvio, né? Ele foi desenvolvido em 1950 pelo fulano e Beltrano. Isso aí todo mundo decora, fala em seminário. E a colocação aqui é que para adaptar isso a 2024, com tantas tecnologias, com tantas informações e especialidades, você precisa repensar se você está usando o que foi desenvolvido em 1950 de forma correta. Quais são os derivados do método do caminho crítico? Vou dar um exemplo. Folga zero. Outro exemplo, linha de base. Outro exemplo, folga livre. Um exemplo mais clássico, a curva S. Então, essas coisas vêm do Critical Path, né? Vêm da metodologia, que não está errada. E o planejamento líquido, gente, ele está plenamente fundamentado nessa técnica. Porque até o momento, não é preditivo, não é agile, até o momento, a única coisa que funciona comprovadamente como técnica de planejamento para projetos sérios é o planejamento que segue essa proposta de fazer tudo, atenção, fazer tudo o mais rápido possível, sem adiar coisa nenhuma, e por conta disso você entender qual é o tempo necessário para fazer o que é obrigatório. Aí eu separei aqui, com a minha conversa com o meu assistente especial, eu separei aqui justificativas que sim, esse método funciona. E justificativas que não, esse método não funciona. Vamos dar uma olhada aqui. E depois eu vou abrir espaço para a gente conversar. Eu estou querendo correr para passar essa ideia inicial. Vamos passar o primeiro e o segundo capítulo do livro aqui. Funciona porque ele controla prazos. Esse método controla os prazos. Não deixa ninguém perdido. Esse método eficientiza os custos, porque fazendo o mais rápido possível, o custo indireto é menor. Esse método, ele permite integração com o computador, porque computador é uma coisa nova, né? Em 1957 não tinha computador. Ele permite gerenciar uma coisa complexa, não importa o tamanho. A técnica permite você gerenciar. E olha, é ajustável para a prática e sustentável. Ele pode ser usado hoje. Embora as pessoas reclamem, critiquem, que dá problema, que tem falha, que some o caminho crítico, e que a realidade não é essa. Agora vamos para o não. Por que não funciona hoje como funcionava em 1957? É porque nós temos falta de recurso. Quer dizer, antigamente não faltava recurso. O princípio da ideia não contemplava recurso oficialmente. Se você ler com atenção o primeiro artigo que apresenta isso para o planeta, está escrito lá num parágrafo. Deve-se considerar os recursos, mas por conta da falta de recursos matemáticos, não vamos falar sobre isso. Isso está escrito no artigo original. Será que quem dá aula disso lê o artigo original? Mas, segunda coisa, mudanças constantes. Então, falta de recurso e falta de estabilidade. Regras que mudam. Regras que apareceram. Por exemplo, em 1957, eu não sei se a mulher votava, mas que não estavam nem aí para a IBAMA, não estava.
Com a chegada da legislação ambiental, social e etc., coisas atrapalham o uso do CPM. Com a falta de recurso, nós temos problemas de uso do CPM, incerteza econômica. Os cenários mudaram, então não há mais dinheiro ilimitado. Nós temos dinheiro limitado, chamado de orçamento, chamado de financiamento. Quando essa ideia foi composta, tinha um propósito, que não era a indústria. Depois passou para a indústria. E na indústria, não dos anos 70, mas naquelas que têm economia global, aquelas que têm queda do Lehman Brothers, isso traz um problema para o CPM. Gestão de risco limitada. Esse é um atrapalhador para que o CPM funcione com mais estabilidade. E, por fim, o descompasso com as novas tecnologias que não deixam você, com tecnologia boa, fazer um trabalho computacional bem feito. Por que não pode fazer um trabalho computacional bem feito? E quem faz os programas não estuda, não pensa, não investe, e aí nós ficamos com coisas do tipo toca disco, tocando disco, em plena época do Spotify. Avançando aqui para passar a mensagem, as duas unidades do livro, unidade 1 e unidade 2, elas abordam principalmente isso. A história do planejamento, os elementos do CPM e o que seria o planejamento líquido e as suas características. Então, acho que a gente hoje pode falar sobre a história, quer dizer, nada muito relevante, mas as características. O primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui é o sequenciamento lógico arbitrário. Todo mundo que monta um planejamento tem o hábito de dizer primeiro isso, depois isso, depois isso junto, isso antes, isso depois, e depois de você programar todo o sequenciamento lógico, você diz, terminei a rede. O que eu chamo a atenção no material é que tudo que não for fim e início é arbitrário. Como assim, tudo que não for fim e início? Tudo aquilo que não for fim e início significa que tudo aquilo que você não bota, primeiro eu, depois o outro, na sequência como obrigatório, é uma vontade particular sua. Então vamos lá? Se eu digo que eu primeiro vou fazer isso e depois vou fazer aquilo, eu tenho que pensar se isso é realmente obrigatório ou se é meu desejo fazer nessa ordem. Aí quando a gente tem a origem do CPM, acho que não era bem assim não, viu? Não tinha meu desejo fazer isso, depois aquilo. É para fazer tudo para ontem. Agora, num plano de ação daquela empresa de telecomunicações, eu tenho que tirar todos os problemas para ontem. Se eu começar a dizer primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, eu estou criando uma ordem arbitrária quando a ordem é tudo para ontem. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai abrir para a discussão é esse. Quando não é término e início, eu declaro, e aí eu preciso que alguém debata isso para me desconvencer. Eu tenho feito esse exercício, aí não é que estou radical, é que eu preciso ser convencido, senão eu não acredito no Saci Pererê. Quando você tem 300 correções para fazer num prédio e não faz tudo ao mesmo tempo, você é negligente. Porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, assim, o mais rápido possível, porque no caso de um plano de ação coletiva, tudo aquilo traz risco de vida, risco de incêndio, risco de morte, no caso, não é de vida, de morte.
No caso do lucro, se você não fizer, está diminuindo o lucro de alguém porque você resolveu fazer primeiro o jardim, depois a piscina, depois. Porque você resolveu fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai discutir, se vocês quiserem, é que a gente foca no sequenciamento lógico. Se você está vendo essa casinha, você pode montar essa casinha colocando um bloquinho após o outro bloquinho. Então, claro que você vai começar pela base, porque a gravidade não deixa você botar esse telhado. Então, dadas as condições, o sequenciamento obrigatório é segundo piso depois do primeiro piso. Não há dúvida disso no planeta Terra. Se fosse na estação espacial, não tem problema. Primeiro piso, ao mesmo tempo que esse telhado, ao mesmo tempo que esse relógio, porque ele não sai do lugar. Não tem gravidade para estragar isso. Então, como nós estamos no planeta Terra e o CPM foi desenvolvido para o planeta Terra, a gente não poderia usar o CPM tão facilmente numa estação orbital. Mas o planejamento líquido permitiria isso, pelo princípio da proposta. Então, primeiro ponto que chama atenção no livro é sequenciamento lógico arbitrário. É tudo que você decide que não é fim, início. E três informações aqui. Dentro de um projeto, dentro de uma construção, dentro de uma obra, nós temos 3 elementos que eu gostaria de discutir com vocês. Tem o cara que faz e tem o cara que recebe. Dizem que o cara que faz é o montador. E dizem que o cara que recebe é o cliente. Então, eu acho que é meio fácil de entender que nós temos alguém que faz, alguém que paga. Alguém que faz, alguém que recebe. Alguém que cobra, alguém que paga. Nós temos 2 elementos. Mas tem um terceiro elemento. O terceiro elemento, eu mudei, é o contrário. É que o promotor é o que faz e o tomador é o que recebe. O meio é o meio por onde passa o trabalho. É o canal por onde flui as atividades. Então, para eu fazer a obra, para entregar para o Márcio, eu preciso passar por um meio. O meio é uma rodovia, o meio é um portão, o meio é um processo jurídico, o meio é uma aprovação. Tem um setor que não é nem do que faz, nem do que recebe, que pode atrapalhar o processo de produção e entrega. Então, o primeiro ponto é ligações arbitrárias. O segundo ponto é entender que existe um meio que pode atrapalhar a entrega. Por exemplo, se nós tivermos um lugar que tem muitas legislações municipais estranhas, elas serão um meio que vai atrapalhar a fluidez. Fluidez é líquido. A fluidez do trabalho da energia que sai do montador e descarrega no cliente em forma de produto, de serviço. Então, primeiro ponto, ligações arbitrárias. Segundo ponto, entender que nem só montador faz droga, nem só cliente é chato. Nós temos um meio que atrapalha as coisas. E aí nós precisamos enxergar no planejamento o meio. E quando você fala, vou montar o primeiro bloco, vou montar o segundo bloco do ladinho, tá ótimo. Até chegar no lugar, esse bloco passou por rua, ponte, caminhão, passou por rio, é o meio. Passou pela aprovação do fiscal da rua, é o meio. Então, no planejamento, os elementos promotor, tomador e meio são os elementos que eu chamo de destaque para você pensar. Não é que você vai usar esse nome. Nós não estamos numa metodologia que vende nomes.
A gente está na proposta de metodologia que vem de ideias. Se quiser chamar de cliente fornecedor, contanto que tu dê lucro para o cara e contanto que ninguém fique com problemas de logística, é problema teu. Dá uma olhada aqui na figurinha que eu levei um tempão para fazer. O promotor é o jarro cheio d'água, jogando num funil. Se o promotor tem problemas internos, essa energia, essas atividades não vão ser tão fluidas. Aprovações internas, falta de dinheiro. Então não vai sair tão fluido. Estamos aqui com o nosso cliente. Se o cliente recebe tudo, ele é um copo de boca larga. Mas parece que esse desenho aqui mostra que tem um estrangulamento no meio do caminho, então o que eu estou te dando não entra bem. Vai entrar com um certo turbilhonamento. O que seria esse probleminha? Falta de dinheiro para pagar o fluxo original que você previu. Falta de espaço para ter tanto bagulho que você está botando aqui dentro. Mas eu posso botar. Você pode botar, mas não tem espaço. O que é estrangulamento? É falta de liberação de serviço, porque eu estou ocupado. Você não pode entrar aqui que vai me atrapalhar. Então, nós temos agora o meio. Olha o meio aqui. O meio, que deveria ser um tubo de boca larga direto, pode ser um funil que estrangula o bom andamento do trabalho. E pode ser um funil cheio de caroço. E além de ser um estrangulamento, esse caroço zoneia tudo que você está fazendo para sair do fluxo laminar. Então, o segundo ponto são essas três entidades. E o último ponto, para a gente discutir, é que se nós temos os agentes de fazer, nós temos os atrapalhadores do fazimento. O primeiro atrapalhador é aquele que eu chamei a atenção, que é sequenciamento lógico arbitrário. Aquele atrapalhador eu chamo de vício. E você depois vai até discutir por quê. Mas eu apresentei aqui que, além do vício, nós temos naturalmente 5 elementos restritivos. 5 elementos que atrapalham isso aqui. Olha que bonito. Ó. O promotor, o fazedor, montador, bota direto no cliente, sem problema nenhum. Mas não é assim que acontece. Por causa desses 5 elementos que eu consegui classificar, espero que alguém descubra um que eu não classifiquei, para a gente fazer a terceira edição, são os que atrapalham. Para terminar, o que atrapalha o andamento do CPM? O que atrapalha o andamento hoje? Que não tinha em 1957. Limite de espaço para o trabalho. Talvez o seu projeto não tenha isso, porque é de TI, mas é um possível atrapalhador. Falta de garantia de continuidade para o trabalho. Bom, o limite de espaço você entendeu. Não manda para mim que eu não tenho espaço. O segundo eu não deixo você trabalhar de noite. Eu não deixo você trabalhar fim de semana. Ou eu não quero trabalhar fim de semana. Será que eu não querer trabalhar fim de semana é um atrapalhador? Se você pensar um pouquinho, talvez você descubra que você vai atrasar a entrega por conta dos fins de semana. Atrasando a entrega, o patrão, o cliente não recebe, não vende, não tem lucro. Será que se você trabalhasse como 1957, você teria mais lucro? Limite de recurso. Não tem porque não tem. Alguém não deixou, alguém não deu, alguém não contratou. Outro, que é o quarto, desejos particulares. Acho que esse aí é o mais comum e o pior.
eu quero a máquina 5 para janeiro. Por quê? Porque sim. Eu quero a turbina de Itaipu número 3 para março do ano seguinte. Por quê? Porque sim. É interessante politicamente. Então, os desejos particulares não deixam a coisa fluir, porque elas podem ter interesses particulares. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas cabe a você modelar o seu trabalho para que, se mudar os interesses particulares, a manutenção do seu cronograma, planejamento, seja em segundos, ao invés de levar um fim de semana inteiro quebrando isso, quebrando aquilo, religando isso, religando aquilo. E, por fim, limites impostos pela construtibilidade e pela logística. O que é isso? Eu só posso construir esse aqui depois que esse aqui estiver pronto. Por quê? Porque esse é o meu jeito de construir. Dá para fazer os dois juntos? Dá, mas não é o meu jeito de construir. Montar. E a logística? A logística é ligada ao meio também, né? Se eu só posso passar 3 caminhões numa ponte, então eu não posso passar mais que 3 caminhões numa ponte por dia, por hora, ao mesmo tempo. Isso não é um gargalo. Então, aqui, nós estamos vendo gestão de processos também, mas o meio processa tudo. A produção processa as atividades. Então, 3 elementos. O primeiro elemento é o restrições lógicas. Segundo elemento é 3 entidades. Aquele que faz, aquele que recebe e o meio em que isso acontece. E o outro elemento é que estão 5 atrapalhadores. As pessoas querem fazer, as pessoas querem receber, o meio quer deixar passar, quer deixar fluir, mas os atrapalhadores não permitem a fluidez. A figurinha é para mostrar que você ara a terra há muito tempo. Colocar esse equipamento com GPS aqui em cima da carreta dos bois é pegar tecnologia e botar no sistema da Idade da Pedra. Você até vai arar o campo na direção certa, mas a figura colorida mostra que não é só um aparelho de GPS. Tem mais elementos que fazem a mesma coisa. A colheita é do mesmo jeito, o plantio é do mesmo jeito. Só não faz com essas limitações. Essa era a ideia que eu queria passar para vocês sobre o capítulo 1 e 2. E eu espero que vocês tenham lembrado, anotado os 3 pontos principais. Murilo, diz para a gente quais são os 3 pontos principais. Fala aí.